Minha diretoria tem que se respeitar sempre as camisas dos times grandes, os grandes clássicos do Brasil. Muita gente dando como jogo ganho pro Fluminense e tal. E, porra, a coisa não é bem assim, né? O jogo é jogado, o Corinthians em casa tem lá os seus encantos ainda, mesmo que numa fase muito difícil. O Corinthians tem uma coisa que pouca gente no mundo tem. E como São Paulino eu reconheço isso sem nenhuma dificuldade, porque já estive do outro lado assistindo centenas de vezes. A torcida do Corinthians é muito, muito, muito forte. Ela muda o ambiente, ela muda o jogo. E ela não é a maior responsável pela vitória hoje, não é exatamente isso que eu quero dizer, mas um contexto como esse, ele não é tão fácil como as pessoas às vezes colocam. Ah, o Fluminense e o Corinthians, o Fluminense é melhor, o Fluminense é favorito, vai ganhar o jogo. Não, olha só, o jogo é na arena do Corinthians, né? Tem casa cheia, o Corinthians tá vivendo uma situação dramática, o treinador do Corinthians é o Vanderlei Luxemburgo, não é nenhum qualquer, não, é o Vanderlei Luxemburgo, conhece pra caralho, o Renato Augusto tá voltando pro time no segundo tempo. Cara, tem um contexto ali que não é bem assim. E aí muita gente se surpreende com alguns resultados que eu entendo de uma forma tão comum, assim, de você perder pro Corinthians em São Paulo. Pô, no dia que isso aí for uma zebra, desculpe, irmão, parou o futebol, acabou, valeu, eu tô fora. Não é possível, entendeu? Então, é normal você perder pro Corinthians fora de casa, esteja o Corinthians na situação que estiver. Como é normal perder pro Fluminense no Rio de Janeiro, esteja o Fluminense na situação que ele estiver. Claro que o Fluminense hoje é mais time, tá melhor, tá embalado e precisava ali ganhar o jogo para se confirmar. Tem um jogo na quinta-feira muito importante contra o Flamengo, etc. Só que o desespero era do Corinthians. Quem tinha que ganhar o jogo era o Corinthians. Na cabeça do torcedor do Fluminense eu entendo que só existe o Fluminense, que portanto quem tem que ganhar é o Fluminense, natural como em qualquer clube. Mas se você olhar pro cenário de fora, quem tinha que ganhar o jogo era o Corinthians. O desespero era deles. O Corinthians pegou uma sequência extremamente difícil. Estão botando na conta do Vanderlei um momento do Corinthians que eu não concordo. Por quê? O Corinthians joga mal, joga pouco. O Fluminense é melhor do que o Corinthians a maior parte do jogo. É inegável. Mas você dá na mão do Vanderlei um clube, um time, naquela situação que ele pegou, tendo trocado de técnico 3 vezes, tendo acabado de sair de uma polêmica extremamente complicada em relação ao Cuca. E você dá o time pra ele naquele momento, com o time jogando nada, numa sequência de São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, meu irmão, Argentino Júnior fora. Meu irmão, o Corinthians não era favorito contra nenhum desses times, em crise ou não. Esses times todos eram favoritos contra o Corinthians, ou por jogar em casa ou por serem melhores. Né? O São Paulo, por estar num momento muito melhor do que o Corinthians naquele jogo, embora o jogo fosse na arena do Corinthians, era um clássico. Flamengo superior, jogo no Maracanã. Fluminense superior mesmo com o jogo em casa. O Fluminense hoje é um dos melhores times do Brasil, jogando Libertadores, jogando em alto nível. Argentino Júnior lá uma pica, Atlético Mineiro lá nem se fala, né? E esses jogos todos o Corinthians foi colocado como, olha, que coloca na estatística aí que o Corinthians não ganha X jogos. Calma aí, irmão. Calma aí. O Corinthians não... Provavelmente esses resultados teriam acontecido com qualquer outro treinador. E o Vanderlei chegou no meio desse caminho, e você cobrar do Vanderlei nesse calendáriozinho aqui os resultados, eu acho muito covarde. Eu acho que você pode discordar do Vanderlei, não gostar do trabalho dele, achar que ele não devia ter vindo, são outros 500. Mas pegar este bloco de resultados e colocar como, olha, o Vanderlei perdeu X jogos em X partidas disputadas, caralho, se você não olhar quais são as partidas disputadas, isso vira uma estatística vazia. Então, hoje o Corinthians conseguiu 3 grandes vitórias. A primeira, a vitória contra o Fluminense, que é uma grande vitória hoje contra um clube que está muito bem. Segundo, a reaproximação de torcida e time. E todo mundo que conhece o Corinthians sabe que o Corinthians simplesmente não existe, não funciona se a torcida não tiver com o time. Se a torcida do Corinthians tiver de bico com o time, esquece, irmão. O Corinthians não funciona. Se a torcida do Corinthians fecha com os caras são um capeta de um caralho pra jogar em casa. E hoje a torcida do Corinthians comprou o barulho, falou, pode ser a última chance, não sei, mas vamos. Tá, o primeiro tempo o Fluminense foi melhor do que o Corinthians. Não teve nenhuma grande oportunidade claríssima de gol, nada disso, nenhum dos dois. O Corinthians também jogou muito pouco. E no segundo tempo vai para aquela bola do meu irmão. Agora é o seguinte, acho que provavelmente o Vanderlei deve ter dito isso pros caras, são 45. Quem acertar uma bola aqui tem uma chance gigantesca. E o Fluminense tá cansando, é nítido que o Fluminense tá cansando. É brutal. Você bate o olho no Fluminense em campo, você vê a queda de rendimento do Fluminense durante o jogo. Isso é muito nítido. A culpa do Fluminense... Não, olha só. Natural pelos 3 campeonatos. O pico físico que o Fluminense atingiu foi muito cedo. Né? Ninguém chegou no pico que o Fluminense chegou no mês de maio. O Fluminense foi campeão carioca voando. Né? E ninguém estava jogando daquele jeito no mês de maio. Como até agora, provavelmente, ninguém atingiu nem perto do que aquele Fluminense jogou naquele momento. Por quê? Porque o pico é mais pra frente. O Fluminense deu aquele pico ali, ele vai ter que dar uma corrigida física em algum momento para retomar. Porque o Fluminense não vai jogar aquele futebol até dezembro. É impossível.
Não tem ninguém que faça isso. Não tem como no calendário sul-americano você fazer uma coisa dessa. Nunca aconteceu e nunca ninguém vai fazer. Provavelmente enquanto tiver 70 jogos no ano. Como o Fluminense está jogando 3 competições e tal, eu acho absolutamente aceitável e compreensível que o Fluminense tenha uma queda física, que tem algum momento ali que o Fluminense não consiga imprimir em todos os jogos a sua condição. E ele está também muito mais focado no jogo de quinta-feira. Então o Corinthians foi oportunista, o Corinthians aproveitou bem pra caralho a oportunidade que ele teve no jogo, fez 1x0. Na hora que o Corinthians fez 1x0, irmão, aí entra a torcida que eu falei. Porque aí, meu brother, vai me desculpar, mas aí naquele momento ali a torcida do Corinthians pegou o time no colo e falou, mas nem fudendo que a gente perde o jogo hoje. E foi muito impressionante. A torcida do Corinthians inteira, toda hora que filmava, era o estádio inteiro pulsando, pulando, como se o Corinthians tivesse uma grande fase, decidindo o título, alguma coisa assim. E era só um jogo de desespero. Time vibrando, e aí entra o Renato Augusto, que é um cara que faz uma diferença brutal no time do Corinthians. Esteja ele numa grande noite ou não, numa grande tarde, no caso hoje, quando você dá a bola pro Renato Augusto, cara, o time tem uma referência técnica. Toda jogada difícil é no Renato Augusto. Todo ataque do Corinthians passa pelo Renato Augusto. Você sabe que você tem um jogador pensante, você tem um treinador dentro do campo, você tem um jogador muito diferente dos outros. E quando esse cara volta pro time, o Corinthians ganha confiança, elo com a torcida e a volta do Renato Augusto a partir de agora nos próximos jogos. Tem um jogo muito difícil contra o Atlético Mineiro, que eu honestamente nem acho que o Corinthians tem a condição de passar, se você olhar tecnicamente os dois times. Agora, o que eu falei, Corinthians em casa, a torcida junto, caralho, faz 1x0 ali, irmão, mudou a porra toda. Isso não é um absurdo. Isso é o normal do futebol. Se fosse ao contrário, lá contra o Galo, mesma coisa. Ah, o Galo não pode virar o jogo contra o Corinthians. Porra, vamos 1x0, Mineirão lotado, caralho. Essa é a diferença de time grande e time pequeno. Tu vai fazer isso em Bragança, se o Bragantino fizer 1x0 em você, não vai acontecer nada no jogo. Não vai mudar porra nenhuma. Se tu fizer isso no Cuiabá, não vai mudar porra nenhuma. Agora, se tu faz isso com um time grande, muda pra caralho. Né? Cresce, vem toda a mística, a cabeça, porra, eu jogo no time grande, o time a gente sempre ganha, a gente pode ganhar. É uma bola de neve ao contrário. Então, você tem que tomar cuidado com o time grande a favor e contra. E neste momento, o Corinthians jogava tudo contra ele e ele sabia que ele tinha uma chavinha pra virar. Se essa chavinha vai virar ao ponto do Corinthians passar do Atlético Mineiro, são outros 500. Se o Corinthians fizer um bom jogo com o Atlético Mineiro, mesmo que ele seja eliminado, a chave vai ter virado. Volta o Renato Augusto, o Corinthians vem de 2 resultados bacanas, vamos supor, ganha o jogo de 1x0, por exemplo. Vem de 2 vitórias contra 2 dos favoritos da América do Sul, o Vanderlei vai conseguir facilmente convencer os caras a falar, meu amigo, olha só, nós batemos o Atlético Mineiro e o Fluminense. Não tem porquê a gente não acreditar que a gente possa bater no Cuiabá, né? Não tem porquê, porque se eu bati nesses dois, né? Então, porra, a vitória é muito importante pro Corinthians, muito grandiosa para uma recuperação do Corinthians nessa temporada. E o Fluminense, cara, por mais que o torcedor do Fluminense vai fazer aquele drama, lógico, vai ficar chateado e tal, é uma derrota absolutamente dentro do contexto. Perder pro Corinthians lá é aquele classificação planejada, ponto perdido, irmão. Se ganhasse ponto lá do caralho, se não ganhasse, tava dentro da conta, entendeu? Perder pro Corinthians lá é o normal, ainda mais num jogo que era vida ou morte pro Corinthians, do jeito que estavam as coisas. Hoje eu não vejo esse absurdo, não. O Fluminense poderia ter ganhado, ele teve a oportunidade, mas eu não vejo do tamanho da dramaticidade que alguns tricolores colocam. Ah, absurdo perder esse jogo. Não, não é. Nunca será um absurdo perder pro Fluminense no Rio e jamais será um absurdo perder pro Corinthians em São Paulo.